Vamos fazer uma oração para começarmos? Oremos. Senhor, eu te louvo e te agradeço por mais um dia que nos concedes. Eu te louvo, meu Deus, porque tu nos concedeste este meio para espalharmos a tua mensagem enquanto nós batalhamos contra a crise do coronavírus. Eu te peço, meu Deus, que tu tenhas piedade de nós. Eu suplico a ti, meu Deus, encarecidamente, que tu te lembres de que somos pó, de que somos fracos e frágeis, de que, Senhor, nós vivemos apenas um momento. Tem piedade de nós, meu Deus. Vira-te para nós com graça e com misericórdia. Torna-te para nós, meu Deus. Não nos consumas na tua ira, mas tem piedade de nós. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Então eu te peço que tu nos abençoes enquanto falamos a respeito da tua palavra hoje. Nós temos assuntos complexos dos quais lidaremos hoje, Senhor. E eu te peço que tu nos auxilies, que tu nos ajudes para que eu diga apenas a verdade e para que a verdade que eu disser edifique o teu rebanho. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Bom, meus amigos do YouTube, Facebook, Instagram, é um prazer estar com vocês hoje aqui, mesmo que à distância. E hoje nós vamos fazer uma CBD, numa sexta-feira, por mais estranho que isso pareça, né? CBD significa Escola Bíblica Dominical, mas conversando com um amigo ontem, ou hoje, não lembro, eu disse para ele, né, que dominical vem da palavra dominus. Dominus vem do latim e significa senhor, né? Então acho que não tem muito problema da gente fazer um EBD no domingo. Não, a gente não precisa chamar EBD de domingo, a gente não precisa chamar EBD às sextas-feiras de EBS, né? A gente pode continuar chamando de EBD. Bom, nós temos feito, alguns meses já, um estudo sobre a Trindade na nossa EBD, na classe de jovens da EBD. E eu gostaria de recapitular alguns conceitos que nós temos estudado para as pessoas que não têm acompanhado o nosso curso até aqui, para que elas possam acompanhar bem a nossa aula de hoje, né? Nós já definimos algumas coisas bem importantes no nosso curso e eu quero deixar bem claro para vocês o que nós temos estudado até aqui. Vamos lá então, vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que é importante para a aula de hoje. O que nós precisamos saber para entender bem a aula de hoje? Nós definimos já na primeira parte do nosso curso que a doutrina da Trindade não foi inventada ao longo da história da igreja. A doutrina da Trindade não começou a existir com os autores do Novo Testamento. Evidentemente, o nome Trindade não aparece na Bíblia, ele foi cunhado mais tarde apenas. Mas essa doutrina possui bases bem sólidas no Antigo Testamento. Tá? E quando nós falamos sobre a Trindade no Antigo Testamento, nós definimos que com bastante frequência aparecia nas páginas veterotestamentárias uma figura um tanto enigmática chamada de Anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Não se trata de um anjo comum como Gabriel ou como Miguel. Tá? Esse anjo do Senhor que aparecia com tanta frequência no Antigo Testamento, aparecia sempre em forma perfeitamente humana, né? Com 2 braços, 2 pernas, ele não planava, ele não tinha uma auréola na cabeça, não tinha um par de asas, ele aparecia como um homem perfeito. Só que ao mesmo tempo, quando as pessoas reconheciam que estavam diante do anjo do Senhor, elas imediatamente tomavam ciência de que estavam diante do próprio Deus. Aquele homem que estava diante de certas pessoas era o próprio Deus manifestado em forma física, em forma humana. Tá? Isso é o que nós chamamos, na teologia, de teofania. Teofania, literalmente, é uma aparição de Deus. Deus aparecia em forma humana, em forma palpável, em forma física, já no Antigo Testamento. O problema é que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são unânimes em falar que Deus não pode ser visto. Deus não pode ser visto. Como Deus não pode ser visto, ao mesmo tempo, o anjo do Senhor, que era o Deus eterno e verdadeiro, o único Deus verdadeiro, era visto pelas pessoas, era tocado pelas pessoas. Como isso podia acontecer? A única forma de nós explicarmos isso é levando em consideração que existe, de fato, apenas um único Deus verdadeiro. Existe apenas uma única essência divina. Só que nessa essência divina subsistem diferentes pessoas. O Senhor é uma dessas pessoas. O Senhor, no Novo Testamento, costuma ser chamado de Pai. Agora, o anjo do Senhor, ou mensageiro do Senhor, mensageiro é o significado da palavra anjo, é também o Deus eterno. Tanto o Senhor, quanto o anjo do Senhor, quanto o Espírito do Senhor, são o Deus verdadeiro.
É óbvio, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, que o anjo do Senhor deve ser em um sentido diferenciado do Senhor, porque, afinal de contas, ele é o anjo do Senhor, mensageiro do Senhor, e não o próprio Senhor. Então, nesse sentido, o anjo do Senhor é diferente do Senhor. Só que, ao mesmo tempo, existe apenas um único Deus verdadeiro. Então, tanto o anjo do Senhor quanto o próprio Senhor são esse único Deus verdadeiro que existe para sempre, sempre existiu e sempre vai existir. Existe, então, apenas um único Deus. Só que nesse Deus há uma pluralidade de pessoas. Um Deus, diversas pessoas. Bom, isso nós definimos na primeira parte do nosso curso. Nós definimos, então, que esse anjo do Senhor era Jesus em seu estado pré-encarnado. Ou, se nós quisermos nos expressar com termos mais precisos, nós podemos dizer que o anjo do Senhor era o Logos pré-encarnado. O Logos é a palavra de Deus, aquela palavra da qual João fala no primeiro versículo do seu evangelho. No princípio era a palavra, ou o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O termo grego para a palavra é Logos. Jesus foi o nome que recebeu o Logos encarnado. Quando o Logos se fez carne, ele recebeu o nome de Jesus. Mas antes disso, claro, ele não era chamado de Jesus. Então, o Logos, em seu estado pré-encarnado, era aquele homem, era aquela pessoa que viria a ser Jesus Cristo, quando encarnasse, tá bom? Já que o anjo do Senhor, então, era o Logos, em seu estado pré-encarnado, e aparecia em forma perfeitamente humana, isso indica que, antes da encarnação, o Logos já possuía a natureza humana? Será que o Logos, antes de ser concebido no ventre de Maria, antes de assumir a natureza humana, melhor dizendo, no ventre de Maria, já possuía a natureza humana? Já que ele aparecia em forma perfeitamente humana no Antigo Testamento? Já que a sua presença era sentida e palpável? Já que ele aparecia como um ser humano perfeito? E a resposta para essa pergunta é negativa. Isso nós já definimos muito bem na IBD da nossa igreja. Não, o Logos assumiu a natureza humana apenas na encarnação. As aparições do Logos em forma física no Antigo Testamento devem ser consideradas teofanias, manifestações físicas e palpáveis de um ser imaterial, ou de um ser incorpóreo, como era o Logos no período do Antigo Testamento. Nós fizemos, então, algumas definições muito importantes no nosso curso, né? Nós definimos que a encarnação não foi uma teofania. A encarnação se deu quando o Logos assumiu a natureza humana no ventre de Maria. Quando Jesus, o menino Jesus, foi concebido no ventre da Virgem Maria. A encarnação não foi uma teofania. Teofania era a aparição do Logos em forma humana, em forma física no Antigo Testamento. Em segundo lugar, a encarnação não foi a transformação do Logos em homem. O Logos eterno, o Deus eterno, né, não se transformou num homem ao encarnar. Ele não virou um homem. Tá? O que aconteceu foi que a natureza humana foi adicionada à natureza divina. As duas combinaram perfeitamente. Uma natureza se juntou perfeitamente à outra. Mas o Logos não se tornou um homem. Né? Ele não deixou de ser Deus para virar um homem. Em terceiro lugar, a encarnação não foi a abdicação da divindade por parte do Logos. Na encarnação, o Logos não deixou de ser Deus. Algumas pessoas tendem a propor que o que aconteceu na encarnação foi que o Logos eterno abriu mão da sua divindade para viver perfeitamente como homem. Não. Deus, por definição, não pode jamais deixar de ser Deus. Deus é eterno. Deus não pode deixar de existir necessariamente. Tá? Então, o que aconteceu na encarnação não foi uma abdicação da divindade por parte do Logos. Em quarto lugar, a encarnação não foi uma mescla da natureza humana com a natureza divina. Outras pessoas têm se sentido compelidas a propor que o que aconteceu na encarnação foi que a natureza divina do Logos se mesclou com uma natureza humana. O resultado seria uma natureza de um terceiro tipo, né? Que não seria nem totalmente divina e nem totalmente humana. Segundo a Bíblia, não foi isso que aconteceu. Em quinto lugar, a encarnação também não foi uma incorporação do Logos no homem. No espiritismo ou nas religiões africanas, é bem comum que se fale de um espírito incorporando em alguém.
né? A encarnação não consistiu nisso. Não se tratou do Logos eterno possuindo um indivíduo e influenciando de maneira decisiva as suas faculdades mentais, influenciando a sua mente, seu coração, etc. A encarnação não consistiu na incorporação do Logos no homem. Em sexto lugar, a encarnação não consistiu numa substituição da alma humana pelo Logos incorpóreo. Tá? Algumas pessoas têm dito que o que aconteceu na encarnação foi que havia um corpo humano sem alma. E o Logos imaterial, o Logos incorpóreo, tomou o lugar da alma humana nesse corpo humano. Tá? Se esse fosse o caso, no final das contas, o indivíduo, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, não seria nem Deus e nem homem. Porque um homem é composto necessariamente por corpo e alma, ou por corpo e espírito. Ele possui uma parte material e outra parte imaterial. Se a parte humana imaterial faltava ao indivíduo, Jesus de Nazaré, isso significa que ele não era um ser humano completo, não era um ser humano perfeito, portanto ele não poderia se identificar com os nossos pecados. Então, a encarnação não consistiu em nenhum desses 6 elementos. O que foi a encarnação, então? A encarnação foi a união perfeita e harmoniosa entre a natureza humana completa, mas sem pecado, e a natureza divina completa numa mesma e única pessoa, Jesus de Nazaré. 2 naturezas, uma só pessoa, natureza humana e natureza divina. Essas 2 naturezas, porém, não se misturam nem se confundem, elas mantêm todas as suas propriedades. Jesus é, então, plenamente homem e plenamente Deus, não parcialmente homem e parcialmente Deus. Não apenas homem e não apenas Deus, mas homem e Deus ao mesmo tempo. Essas 2 naturezas existem perfeitamente, sem se misturarem e sem se confundirem na mesma pessoa que recebe o nome de Jesus Cristo. Isso foi o que nós vimos até aqui no nosso curso de maneira muito reduzida ao tratar da pessoa do Filho. Né? Nós temos feito um estudo sobre a Trindade e agora nós estamos falando a respeito do Filho, a segunda pessoa da Trindade. O resumo da aula de hoje, o que nós vamos ver hoje é o seguinte: o nosso Senhor não abdicou da sua divindade ao ressuscitar. Perdão, não abdicou da sua humanidade ao ressuscitar. Assim como ele não tinha abdicado da sua divindade ao encarnar. Ao encarnar, ele não deixou de ser Deus. Ao ressuscitar, ele não deixou de ser homem. Jesus continuou sendo plenamente homem, plenamente Deus, mesmo depois da sua ressurreição, como nós veremos na aula de hoje. Depois que Jesus assumiu a natureza humana, o Logos jamais deixará de possuí-la. Tá? Essas 2 naturezas se uniram definitivamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, em nenhum momento do futuro, vai deixar de ser plenamente homem e plenamente Deus. Pelo contrário, essas 2 naturezas, a divina e a humana, sempre continuarão existindo perfeitamente, sem se misturarem na pessoa única de Jesus Cristo. Esse é o resumo da nossa aula de hoje. Vamos, então, argumentar. Nós pretendemos hoje falar sobre o estado de exaltação do Logos encarnado. Nós já falamos bastante sobre seu estado de humilhação. O Logos, ao encarnar, entrou nesse estado de humilhação. Ele se fez homem, ele viveu como um homem perfeito, ele foi humilhado terrivelmente, ele abriu mão da glória celestial para habitar entre nós, seres humanos pecadores. E, tendo habitado entre nós, ele sofreu uma morte terrível, ele foi crucificado. Esse é o estado de humilhação do Logos. Hoje nós pretendemos falar sobre o seu estado de exaltação. Como o Logos foi exaltado. Como Jesus Cristo, o Logos encarnado, foi exaltado. Bom, antes de nós falarmos sobre a exaltação de Jesus, nós precisamos falar sobre aquele período compreendido entre a sua morte e ressurreição. O que aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo? Existem muitas ideias erradas sobre o que aconteceu nesse período, nós precisamos falar sobre esse assunto. Isso tem tudo a ver com as 2 naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina. Vamos lá, então. Eu fiz no Instagram uma pergunta para vocês, né? A pergunta era: se Jesus é de fato Deus, isso significa que Deus morreu na cruz? Se Jesus de fato é Deus, isso significa que Deus morreu na cruz? Nós já definimos muito bem que Jesus é plenamente Deus, além de ser, evidentemente, plenamente homem. Se Jesus é plenamente Deus, Deus morreu na cruz,
Essa é uma pergunta bastante difícil. E eu peço perdão a vocês, porque a minha vida de blogueiro começou recentemente, e eu ainda não tenho muita habilidade com essas coisas. Eu não sabia que eu podia assinalar uma resposta, né? E eu não sei como exatamente isso aconteceu, mas eu assinalei uma resposta para a pergunta que eu fiz, e aparentemente eu assinalei a resposta errada. Eu realmente não sei como eu assinalei a resposta. Tá? Vou tentar resolver esse problema para as próximas publicações. Isso acontece com os melhores blogueiros. Vamos lá, então a pergunta é: se Jesus Cristo, de fato, é Deus, isso significa que Deus morreu na cruz? A conclusão é inevitável. Se Jesus é Deus, isso significa que Deus morreu na cruz. Quem morreu na cruz? Jesus. Quem era Jesus? Deus. Então Deus, nesse sentido, morreu na cruz. Essa resposta pode parecer um tanto escandalosa, porque nós, por vezes, perdemos de vista o conceito bíblico de morte. A morte, na Bíblia, nunca é uma cessação da existência. A morte não consiste em um indivíduo simplesmente deixar de existir, como se ele sumisse misteriosamente de todos os planos possíveis e imagináveis. O que é a morte? A morte é a cessação dos sinais vitais do corpo humano. O coração deixa de bater, o cérebro deixa de funcionar, o sangue deixa de percorrer as veias. Isso significa que o indivíduo morreu. Mas quando o indivíduo morre, ele simplesmente deixa de existir? A resposta é não. Quando o indivíduo morre, o que acontece é que o seu corpo deixa de funcionar e entra no estado de putrefação. Mas o seu espírito, a sua parte material, continua viva, continua existindo, continua no estado de consciência. Quando um crente morre, ele imediatamente, no estado espiritual, vai para a presença de Deus. Tá? Então a morte não é uma cessação da existência. Quando Jesus Cristo, o Deus eterno, o Logos encarnado, morreu na cruz do Calvário, isso não significa que Deus deixou de existir. Tá? Deus nunca deixou de existir e nunca vai deixar de existir, porque Deus, por definição, é eterno. Então, é impossível que Deus, em algum momento da história, deixe de existir. Isso não aconteceu na morte de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, então, que Deus morreu na cruz? Sim, podemos dizer que Deus morreu, porque Jesus é o Deus eterno. Jesus morreu na cruz, portanto, Deus morreu. Mas ao dizer que Deus morreu na cruz, o que nós queremos dizer com isso não é de forma alguma que Deus deixou de existir ou que Deus deixou de estar em atividade plena ao morrer na cruz. O que nós queremos dizer com isso é que o corpo que Deus tinha assumido na encarnação parou de funcionar. O seu coração parou de bater, o seu cérebro parou de funcionar, etc. Tá bom? E o que aconteceu depois da morte de Jesus até a sua ressurreição dentre os mortos? Eu quero dizer, primeiramente, o que não aconteceu depois da morte de Jesus Cristo. Jesus não foi tomar as chaves do inferno das mãos do diabo. Não foi. Em segundo lugar, ele não foi ao inferno para pregar às pessoas que não tinham ouvido o evangelho antes de morrerem. Como nós sabemos disso? Vamos começar pela primeira parte. Jesus foi tomar as chaves do inferno das mãos do diabo? É claro que não. O diabo não tem as chaves do inferno. Ao contrário do que nós vemos algumas tirinhas populares tal, e algumas pessoas realmente creem nisso, o diabo não é o senhor do inferno. Não é o diabo que vai passar a eternidade atormentando as pessoas no inferno. Porque o diabo definitivamente não é o senhor do inferno. O diabo não é Hades, aquele deus da mitologia grega, que era o senhor do mundo dos mortos. O diabo não é Hades. O diabo tem pavor do inferno, tanto quanto qualquer ser humano sábio deve ter medo do inferno. O diabo quer distância do inferno. Tá? Então Jesus não precisava ter ido ao inferno pegar as chaves da mão do diabo, porque o inferno pertence a Deus, e não ao diabo. Tudo no mundo pertence a Deus. Quando Jesus estava prestes a morrer na cruz, quando ele estava prestes a expirar, ele disse para aquele salteador que havia sido crucificado ao seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos indica com muita clareza que Jesus, logo após a sua morte, não foi para o inferno. Para onde Jesus foi, segundo esse versículo? Foi para o paraíso. Esse versículo, se vocês quiserem ler depois, se acha em Lucas 23, 43. Tá?
Jesus não foi para o inferno após a sua morte para tomar as chaves do inferno da mão do diabo, porque o diabo não possui, em nenhum sentido, as chaves do inferno. O diabo quer distância do inferno. O inferno é um lugar de tormento. Tá? Em segundo lugar, Jesus não foi pregar às pessoas que tinham morrido sem ouvirem o evangelho. Um grande número de pessoas, infelizmente, creem que as pessoas que morrem sem ouvir o evangelho não podem ser condenadas por Deus, apesar de a Bíblia deixar muito claro para nós que esse certamente não é o caso. Quem morrer sem ter ouvido o evangelho é responsável, mesmo assim, diante do tribunal de Deus. Quando Jesus morreu, ele certamente não foi ao inferno pregar para aquelas pessoas que não tinham ouvido o evangelho, para os povos que viviam nas Américas ou na Oceania, nas partes mais remotas da África e da Ásia. Jesus não foi pregar para essas pessoas. Tá? Essa doutrina, geralmente, toma como base um texto da primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu peço a vocês, por favor, que abram suas Bíblias lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. 1 de Pedro 3, do 18 até 22. Por favor, nas casas de vocês, abram suas Bíblias nesse trecho. Eu vou fazer a leitura aqui. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E agora vem a parte que nos interessa. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. À primeira vista, esse texto parece endossar o ponto de vista daqueles que creem que Jesus, depois da sua morte e antes da ressurreição, foi até o inferno para pregar as pessoas que estavam lá. Mas esse certamente não é o caso. Eu quero chamar a atenção de vocês para o final do versículo 18. Jesus mortificado, na verdade, na carne. É isso que nós temos falado até aqui. Jesus, de fato, morreu na cruz. Ele expirou. O seu corpo deixou de funcionar. As suas funções vitais deixaram de existir. Mas, ao mesmo tempo, a morte de Jesus na cruz não implicou numa cessação da sua existência. Porque isso nunca é o que a morte significa na Bíblia. A morte nunca é uma cessação da existência de um indivíduo. Como eu disse agora há pouco, quando o indivíduo morre, ele continua existindo, mas continua existindo como espírito, no estado de consciência. Quando o crente morre, ele imediatamente vai para a presença de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Jesus estava morto na carne, mas em espírito ele estava vivo. Ele estava no estado de consciência diante de Deus. E Pedro diz que, em espírito, Jesus tinha pregado aos espíritos em prisão. Em espírito, Jesus tinha pregado aos espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos? Pedro esclarece no versículo 20. Esses espíritos tinham sido rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Esses espíritos, para quem Jesus pregou em espírito, eram espíritos que na época de Noé tinham sido rebeldes. O que exatamente isso significa? Bom, para nós entendermos bem o que Pedro está dizendo aqui, nós temos que olhar para o primeiro capítulo dessa epístola. Por favor, abram comigo as suas Bíblias em 1 de Pedro 1, versículos 10 e 11. 1 de Pedro 1, versículos 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O que Pedro está dizendo aqui é que os profetas que falaram no Antigo Testamento falaram por inspiração do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo falava por eles. O Espírito de Cristo os inspirava. E esse foi o caso de Noé. Noé pregava para a sua geração antes das águas diluvianas
acabarem com toda a vida humana no planeta Terra. O Espírito de Cristo estava em Noé. O Espírito de Cristo inspirava Noé a pregar para a sua geração. Só que a geração de Noé não deu ouvidos à sua pregação. Consequentemente, toda ela foi vítima das águas do dilúvio, toda ela pereceu. E aqueles membros da geração de Noé, que pereceram no dilúvio, que não deram ouvidos à palavra de Cristo pregada por meio de Noé, tinham espíritos. Os membros daquela geração tinham espíritos. Eles não eram apenas um corpo físico, eles também possuíam uma parte material. Uma vez que o seu corpo físico pereceu no dilúvio, uma vez que os sinais vitais dos corpos físicos dos membros da geração de Noé deixaram de existir, o que aconteceu? O seu espírito continuou no estado de consciência. O seu espírito não deixou de existir. Repetindo, porque na Bíblia a morte nunca é uma cessação da existência. Quando o indivíduo morre fisicamente, o seu espírito continua vivo, e isso aconteceu com os espíritos da geração de Noé. Aqueles espíritos que nos tempos de Noé habitavam corpos, mas que hoje, segundo Pedro, estão em prisão, aguardando o juízo final de Deus, quando eles serão definitivamente condenados ao suplício eterno. O que Pedro está nos ensinando, então, nesse texto, não é, de forma alguma, que Jesus Cristo, depois da sua morte, foi pregar para pessoas que não tinham tido a oportunidade de ouvir o Evangelho. O que Pedro está nos ensinando aqui é que, no passado, antes da encarnação, muito antes da encarnação, nos dias de Noé, o Espírito de Cristo incitou Noé, inspirou Noé a pregar para a sua geração. Já que a sua geração não deu ouvidos à pregação de Noé, o que aconteceu? É isso que Pedro está nos ensinando nesse trecho. Portanto, Jesus, em primeiro lugar, depois da sua morte, não foi tomar as chaves do inferno das mãos do diabo. Em segundo lugar, não foi pregar às pessoas que tinham morrido sem ter ouvido o Evangelho. Tá bom? Bom, mais uma vez, nós afirmamos que Jesus, depois de morrer, foi em espírito ao paraíso. Ele foi para o paraíso, como ele próprio afirmou que iria. Ditas essas coisas, vamos começar a falar sobre o estado de exaltação propriamente dito. A humilhação do Logos encarnado seguiu-se o seu estado de exaltação. E esse estado de exaltação se manifestou, sobretudo, em 3 eventos. Em primeiro lugar, a sua ressurreição. Em segundo lugar, a sua ascensão. Em terceiro lugar, o seu assentamento à direita do Pai. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a ressurreição, essa manifestação da exaltação do Logos encarnado, essa manifestação da exaltação de Jesus Cristo, tá? E nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a ascensão de Cristo aos céus e sobre o seu assentamento à destra de Deus Pai. Depois que o Logos assumiu a natureza humana, ele jamais se desfará dela. O Logos jamais deixará de ser homem, ele jamais vai abdicar da sua natureza humana. Jesus, o Deus encarnado, para sempre será o Deus homem. Jesus não deixou de ser homem depois da sua ressurreição, como eu argumentei no começo desta aula. Tá? E a ressurreição de Jesus não foi como outras ressurreições que aconteceram ao longo da história, especialmente no período do Antigo Testamento. Nós lemos no Antigo Testamento os relatos de algumas ressurreições. Por exemplo, o filho da viúva de Sarepta foi ressuscitado pelo profeta Elias. O filho da mulher sunamita foi ressuscitado por Eliseu. Nós também lemos no Antigo Testamento a respeito daquele homem que foi jogado numa vala, e nessa vala se achavam os restos mortais do profeta Elias. Quando o corpo daquele homem tocou nos restos mortais de Eliseu, ele ressuscitou. Tá? Nós também lemos a respeito de outras ressurreições na Bíblia. Por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Essa ressurreição foi operada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, assim como a ressurreição da filha de Jairo e de Lázaro também. Todas as histórias dessas ressurreições se acham registradas no texto bíblico. Mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo não foi como nenhuma dessas ressurreições que eu acabei de mencionar. Por quê? A natureza da ressurreição de Cristo foi diferente. E por isso, Jesus Cristo é chamado por Paulo de as primícias dos que dormem, ou as primícias dos que já morreram. As primícias são os primeiros frutos. Então, a ressurreição de Cristo não pode ser equiparada à ressurreição da filha
do filho da viúva de Sarepta. Perdão. A ressurreição de Jesus Cristo foi diferente dessa. Paulo diz, além disso, que Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos. Mas Jesus não foi a primeira pessoa a ressuscitar ao longo da história. Como eu disse agora, outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Como nós podemos então dizer que Jesus é o primogênito dentre os mortos? Em que sentido a ressurreição de Jesus é diferente da ressurreição de todas essas pessoas que eu mencionei até agora? A diferença é que o Deus homem ressuscitou com um corpo glorificado. Um corpo que não voltará jamais a morrer. Um corpo que está habilitado a viver a eternidade nos céus. E é um texto muito importante que trata desse assunto que eu quero ler juntamente com vocês. Por favor, abram suas Bíblias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeiros Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 42 até o 44. Primeiros Coríntios 15, do 42 ao 44. Esse é um texto muito importante para nós, então peço a vocês, por favor, que prestem bastante atenção nessa leitura. Assim também, a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Bom, Paulo utiliza aqui 4 palavras para definir a ressurreição dentre os mortos. Não a ressurreição como aquelas que aconteceram no Antigo Testamento, mas a ressurreição como a de Cristo. Quais são os 4 termos que Paulo utiliza para qualificar a ressurreição? Ele diz que os que ressuscitam com o corpo incorruptível, glorioso, vigoroso e espiritual. Repetindo, incorruptível, glorioso, vigoroso e espiritual. Bom, o que é um corpo incorruptível? Corpo incorruptível é aquele que não sofre decadência nem deterioração. Os nossos corpos, dia após dia, estão se desfazendo. Dia após dia, eles vão envelhecendo, vão perdendo força, vão perdendo vigor. Mas Jesus Cristo, ao ressuscitar, ressuscitou com um corpo incorruptível. Um corpo que não decai mais. Um corpo que não envelhece mais. Um corpo que não entra em decomposição. Em segundo lugar, Paulo diz que Jesus ressuscitou com um corpo glorioso. O que é um corpo glorioso? É o contrário de um corpo ignominioso, de um corpo vergonhoso. Ou seja, um corpo que tem valor, honra e dignidade supremas. Em terceiro lugar, Paulo diz que o corpo da ressurreição é vigoroso ou poderoso, ou seja, um corpo isento das fraquezas e debilidades que nos cercam. Nós somos seres fracos, nós somos seres frágeis. Nós estamos, por exemplo, enfrentando agora essa grave crise do coronavírus, e todos nós estamos suscetíveis a contrair esse vírus. Todos nós estamos suscetíveis a ter um sério problema de saúde. Por quê? Porque nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos débeis. Mas esse não era o caso do Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado ressuscitou em poder ou em vigor. O seu corpo não era mais fraco como o nosso. O seu corpo não estava mais suscetível a enfermidades, como os nossos corpos no presente estão suscetíveis a enfermidades, ferimentos, etc. Em quarto lugar, o corpo ressurreto é um corpo espiritual. Espiritual. O termo grego utilizado por Paulo aqui é pneumatikos. Pneumatikos. Talvez vocês tenham ouvido já em português algum termo que lembre pneumatikos, né? Uma máquina pneumática, por exemplo, né? Pneumático tem a ver com espírito. Tá? Daí que vem a palavra espírito. E Paulo contrapõe esse termo, pneumatikos, espiritual, ao termo psíquicos. Aí daí vem a palavra psíquico ou psicologia, etc. O que Paulo quer nos apresentar com essa oposição? Eu quero deixar muito claro para vocês que o apóstolo Paulo não está querendo nos ensinar aqui que Jesus, ao ressuscitar, era meramente um espírito. Jesus não era meramente um espírito ao ressuscitar. Ele tinha um corpo físico. Ele tinha um corpo que podia ser tocado.
Ele podia se alimentar. Isso fica claro, por exemplo, no capítulo 24 de Lucas. Os discípulos imaginaram que Jesus era meramente um espírito. E Jesus rapidamente corrigiu essa confusão dos seus discípulos. Ele disse, eu não sou um espírito. Vocês podem tocar em mim. Vocês têm comida aí? Me dê um pouco de comida para que eu possa comer, para que vocês vejam que eu não sou um espírito. O espírito não come. Jesus disse, com todas as letras, que ele não era meramente um espírito após a ressurreição. Então, por que Paulo está dizendo que o corpo da ressurreição é espiritual? Nós temos que entender a oposição de termos que Paulo utiliza aqui. Ele contrapõe o termo psichos ao termo pneumatikos. Essa mesma oposição, Paulo já tinha feito no segundo capítulo dessa mesma carta aos Coríntios. Então, por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Ora, o homem natural, e o termo natural aqui, em grego, é o mesmo termo que na minha versão tinha sido traduzido como animal, no texto que nós acabamos de ler. Tá? O homem natural, o homem psicos, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o que é pneumatikos, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que Paulo está nos ensinando aqui? O que seria um corpo espiritual? Nós costumeiramente nos referimos a certas pessoas que nos parecem especialmente santas como pessoas espirituais. Né? O que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é aquela que vive em conformidade com os caminhos do Senhor. Né? Isso é o que nós chamamos de uma pessoa espiritual. E é exatamente isso que Paulo tem em vista ao chamar o corpo de Jesus de corpo espiritual. Não se trata mais de um corpo que estava sujeito à natureza pecaminosa. Não se trata mais de um corpo que pudesse ser tentado. Jesus, ao ressuscitar, não podia mais ser tentado. Ele não era mais fraco como hoje nós somos fracos, tá bom? Portanto, nesse sentido, Jesus era espiritual depois da ressurreição. Todos esses 4 termos que Paulo utiliza para definir, para qualificar o corpo ressurreto, nos mostram com muita clareza que Jesus, ao ressuscitar, não era como os santos do Antigo Testamento que tinham ressuscitado. Tá? Não era. Os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram voltaram a morrer, porque eles não ressuscitaram com um corpo incorruptível, com um corpo forte, com um corpo espiritual. Eles ressuscitaram novamente em debilidade, em fraqueza. Eles ressuscitaram sendo ainda sujeitos ao pecado, podendo ser tentados pelo pecado, sendo suscetíveis a enfermidades, a ferimentos. Esse não foi o caso do Senhor Jesus Cristo. Tá? Ao ressuscitar, o seu corpo era um corpo perfeito e perfeitamente apto para a vida celestial. O corpo de Jesus, portanto, não era como o corpo de outras pessoas que tinham ressuscitado antes dele. Essas pessoas que recuperaram a vida antes de Jesus ressurgiram com um corpo corruptível, ignominioso, fraco e natural. Jesus recebeu um corpo apto para a vida celestial. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo nesse mesmo capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que Paulo quer dizer com essas palavras? O que ele está dizendo é que nós, com esses nossos corpos atuais, não podemos entrar no reino de Deus. Nós precisamos que os nossos corpos se tornem perfeitos, revestidos de imortalidade e incorruptibilidade. Esse foi o caso do Cristo ressurreto. Ao ressuscitar, ele assumiu esse tipo de corpo perfeito, tá bom? A diferença entre a ressurreição de Cristo e a nossa, aquela ressurreição pela qual nós vamos passar no futuro, é que a ressurreição de Cristo foi feita pelo seu próprio poder. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, segundo suas próprias palavras, ele o fez porque ele tinha o poder de dar a sua vida e voltar a tomá-la. Isso Jesus nos ensina no capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus deu a sua vida porque ele tinha o poder de voltar a tomá-la. Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo seu próprio poder. Jesus adquiriu aquele corpo glorioso pelo seu próprio poder. Isso não vai acontecer conosco. Nós não ressuscitaremos pelo nosso próprio poder,
pela nossa própria virtude, pela nossa própria força, nós ressuscitaremos pela virtude e pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dará um corpo incorruptível como aquele que ele tem atualmente. Então, Jesus não abdicou sua humanidade ao ressuscitar, assim como ele não tinha abdicado da sua divindade ao encarnar. Ao encarnar, Jesus não deixou de ser Deus. Ao ressuscitar, ele não deixou de ser homem. O corpo com o qual Jesus ressuscitou era um corpo humano. Tá? Não era um corpo de anjo. Jesus não abriu mão da sua natureza humana após a ressurreição. Ele continuou sendo um ser humano perfeito após a ressurreição, mas um ser humano glorificado, um ser humano que possuía um corpo que o habilitava a viver a vida celestial em sua plenitude. Ele não possuía mais um corpo humano fraco e frágil como o nosso, tá bom? Jesus não deixou de ser homem após a ressurreição. Depois que Jesus assumiu a natureza humana na encarnação, a natureza humana se uniu à divina de tal forma que elas não podem e não serão jamais separadas uma da outra. As duas permanecerão eternamente unidas na única pessoa de Jesus Cristo. Ele permanecerá sendo para sempre o Deus homem. Ele não deixou de ser homem depois da sua ressurreição entre os mortos. Então, as duas naturezas, depois de unidas, são indissociáveis na pessoa de Jesus Cristo. As duas naturezas, depois de unidas, são indissociáveis na única pessoa de Jesus Cristo. Jesus, depois que assumiu a natureza humana, vai permanecer como homem para sempre, assim como ele vai permanecer como Deus para sempre. Tá bom? Esse é o estado eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. O que tudo isso nos ensina? A ressurreição física de Jesus Cristo, que ressurgiu com um corpo glorioso, como nós acabamos de comentar, é o que nós devemos aguardar para nós mesmos. Assim como o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorioso, nós também devemos aguardar o mesmo para nós mesmos. O Logos eterno, que assumiu um corpo fraco, corruptível, imortal como o nosso, nos dará, na sua gloriosa vinda, um corpo como o que ele assumiu após a ressurreição. Ele assumiu um corpo como o nosso, para que no futuro nós possamos ter um corpo como o dele, ou seja, um corpo incorruptível, um corpo que jamais vai morrer, um corpo incapaz de sofrer qualquer detrimento ou qualquer deturpação. Essa é a nossa grande esperança com respeito ao futuro. Nós receberemos um corpo glorioso semelhante ao corpo com o qual o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo João nos ensina, na primeira das suas cartas, capítulo 3, versículo 2, o seguinte: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quando o nosso Senhor, então, se manifestar dos céus, gloriosamente, vindo com seus anjos, o que vai acontecer? Ele vai nos dar corpos renovados, corpos incorruptíveis, corpos que não poderão sofrer danos, corpos que não poderão ficar doentes, corpos que não envelhecerão jamais, corpos que não enfraquecerão jamais, corpos firmes, fortes, vigorosos, incorruptíveis, imortais. Nós temos a esperança em Jesus Cristo de que, quando ele se manifestar, nós receberemos um corpo como o dele. Isso é especialmente importante para nós hoje, que estamos enfrentando essa grave crise do coronavírus, ou do novo coronavírus. Enquanto nós enfrentamos essa crise, nós devemos nos lembrar de que no presente nós temos um corpo fraco, um corpo débil, um corpo suscetível a enfermidades. Nós temos no presente um corpo mortal. No entanto, a nossa maior esperança, mesmo quando nós olhamos a morte nos olhos, mesmo quando nós encaramos a morte face a face, a nossa maior esperança é que a morte não nos vencerá. A morte não é a última palavra que pode ser dita a respeito de um crente. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu esse inimigo terrível por nós. A morte não pode nos tragar definitivamente. Quando a morte nos alcançar, o que vai acontecer? Nós continuaremos vivendo.
E o Senhor Jesus Cristo vai nos dar um corpo como o seu, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Essa é a grande esperança do crente. Nós receberemos um corpo como o corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não nos vencerá, porque o Deus homem já a venceu por nós. Então, que nós tenhamos sempre essa esperança, que nós repousemos na obra do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Jesus, o Deus homem, ressuscitou como um homem perfeito, recebeu um corpo humano perfeito e glorioso, para que nós pudéssemos também ter um corpo como o dele, para que nós pudéssemos viver onde ele está vivendo, para que nós pudéssemos segui-lo aonde quer que ele esteja. Amém? Amém. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para mandar no Facebook ou no Instagram. Tem umas pessoas aqui pessoalmente. Acho que a Tila tem uma dúvida. Tem. Pode falar? Pode. Quando você diz que Deus morreu, é necessário fazer a distinção entre Deus Pai e Deus Filho, ou é indiferente? Tá. Não sei se vocês ouviram a pergunta da Tila. Ela perguntou o seguinte: eu disse que Deus morreu, porque Jesus era Deus, Jesus morreu na cruz, portanto, Deus morreu. E ela está perguntando se quando eu afirmo isso, seria indiferente afirmar que o pai morreu, ou, enfim. Não, não é indiferente. Faz toda a diferença. Não foi o pai que morreu. Tá? Quem morreu foi o filho. O pai não morreu na cruz por nós. Jesus é Deus, o pai é Deus, mas Jesus não é o pai. Tá? O filho é uma pessoa distinta do pai. Quem morreu na cruz por nós não foi o pai. Quem morreu na cruz por nós foi o filho. Trata-se de uma única essência divina. Mas nessa única essência divina subsistem eternamente 3 pessoas distintas. O pai não é o filho e vice-versa. O filho não é o espírito e vice-versa. O espírito não é o pai e vice-versa. Quem morreu na cruz por nós foi o filho e não o pai. O Tarcísio está fazendo uma pergunta aqui. André, a nossa aparência na morte está relacionada com a aparência do corpo glorificado. Perdão, ele refez a pergunta, né, André? A nossa aparência na morte está relacionada com a aparência do corpo celestial. Bom, eu creio que o Tarcísio está perguntando aqui se o nosso corpo celestial vai ter a aparência do nosso corpo no momento da morte. Acho que é isso, né, Tarcísio? Se não for isso, você, por favor, me corrija aqui. Tá? O nosso corpo celestial vai ter a aparência do nosso corpo no momento da morte? E eu não sei. Não sei. No caso de Jesus Cristo, aparentemente ele ressuscitou com um corpo que era o corpo no momento da sua morte. Certamente alguns dos seus discípulos não reconheceram, mas isso não se deve a uma alteração drástica da aparência de Jesus, eu acredito. Né? Não sei realmente se nós vamos ressuscitar com o corpo que nós tínhamos no momento da nossa morte, ou se nós vamos ressuscitar com o corpo no ápice da nossa força, da nossa juventude. Eu realmente não sei, eu creio que a Bíblia não tem uma resposta para essa pergunta. Eu acho que a transmissão no Instagram parou. Parou? Acho que parou. Esse corpo fez? Tá parando. Certo, gente. Se vocês tiverem mais perguntas, podem falar. André, eu tenho uma pergunta. Felipe tem uma pergunta. Quando Jesus morreu na cruz, houve alguma ruptura na Trindade? O Felipe perguntou se quando Jesus morreu na cruz, houve uma ruptura na Trindade. E a resposta é não. Nunca houve uma ruptura na Trindade. Deus é necessariamente trino, e não contingentemente trino. O que isso significa? Significa que não é um acaso, não é uma coincidência da história que Deus seja trino. Tá? Deus é necessariamente trino, e sendo trino, ele nunca pode deixar de ser trino. Quando Jesus morreu na cruz, não houve uma ruptura na Trindade. Nunca vai haver uma ruptura na Trindade, porque Deus não pode deixar de ser trino jamais. Isso é impossível. Tá bom?
Mais uma pergunta, gente? O Marcos está falando que no capítulo 31 do livro Graça Futura, do John Piper, que é um livraço, aliás, ele responde essa pergunta do Tarcísio como não. Certo. Vocês têm mais alguma pergunta que querem compartilhar? Ver se no Instagram tem alguma coisa. A Michelle falou, tem um que diz, a morte seguirá a sua vitória onde estão. Como fazer um paralelo disso com o que você disse, que a morte não é o fim? Certo. Esse hino é uma citação das palavras de Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Né? O apóstolo Paulo diz o seguinte. Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Perdão, versículo 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então, essas são palavras do apóstolo Paulo. Ele está falando aqui sobre a nossa vitória em Jesus Cristo sobre a morte. Em Jesus, nós vencemos a morte. Tá? A pergunta da Michelle, então, é como fazer um paralelo disso com o que você disse que a morte não é o fim? Realmente, a morte não é o fim para nós, né? Nós ressuscitaremos entre os mortos. Mesmo depois de morrermos fisicamente, nosso espírito continua no estado de consciência diante de Deus. Então, a morte não é a última palavra que pode ser dita a respeito de um crente em Jesus Cristo. Então, esse hino que está citando as palavras do apóstolo Paulo, realmente tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? A morte não é a última palavra sobre o crente. O Fernando Carvalho enviou uma pergunta no Facebook também, André. Facebook? Uhum. Você comentou que Jesus, quando encarnado, era 100% Deus, porém possui as suas características de onisciência e onipotência. Uma pergunta. Nós tratamos disso em algumas aulas anteriores no EBD. Provavelmente essas aulas vão ser disponibilizadas em breve no Facebook, tá? Mas eu vou responder então rapidamente a sua pergunta. Jesus na encarnação continua sendo 100% Deus. Ele não abdicou da divindade ao encarnar, porque Deus nunca pode deixar de ser Deus. A encarnação, como eu defini no começo da aula de hoje, não consistiu na abdicação da divindade por parte de Jesus Cristo para que pudesse viver como homem perfeito. Jesus passou a existir, a partir daquele momento, como uma pessoa que era plenamente divina e plenamente humana. Mas na encarnação, Jesus Cristo optou por voluntariamente viver num estado de humilhação em total dependência de Deus, o Pai. As palavras que Jesus falava no seu ministério terreno eram palavras que o Pai lhe concedia. Os milagres e os sinais que ele realizava, como ele disse repetidamente, eram milagres e sinais que o Pai lhe concedia fazer. As coisas que ele sabia eram as coisas que o Pai lhe concedia saber. Porque Jesus optou por voluntariamente viver nesse estado de humilhação. Os atributos divinos estavam potencialmente presentes na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Mas Jesus Cristo optou por voluntariamente viver em total submissão a Deus o Pai ao longo do seu ministério terreno. Ele não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus definitivamente. Ele continuava sendo o Deus eterno. Tá bom? Então tem uma pergunta. Você falou que quando o crente morre, ele já vai para a presença de Deus, né? Isso. E o que não é crente? Certo. A Pam perguntou o seguinte. Eu disse que quando o crente morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus. E o que acontece com a pessoa que não é crente? Eu creio, segundo as Escrituras, que a pessoa que não é crente, no estado incorpóreo, no estado espiritual, vai para um lugar de tormento. Tá? Ela está num lugar de tormento, aguardando a ressurreição dentre os mortos. Não apenas os justos, mas também os ímpios vão ressuscitar dentre os mortos. Mas os ímpios vão ressuscitar para serem eternamente condenados. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, são condenados eternamente, juntamente com o diabo e seus anjos. O diabo não vai atormentar essas pessoas. Essas pessoas sofrerão juntamente com o diabo e seus anjos. Tá? Então, o ímpio, quando morre, ele vai para um lugar de tormento, um lugar de natureza espiritual, no qual ele vai sofrer
de alguma forma. Tá bom? E sabe uma coisa? Ah. Como o nosso corpo foi glorificado, eles também não têm um corpo. Todo mundo tem um corpo na glorificação. Isso, Só que eles vai ser para o sofrimento. exatamente. A condenação é tão eterna quanto a salvação. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aqui eu vou perguntar também. Quem perguntou, André, você poderia explicar melhor como a formação de Jesus no ventre de Maria não torna efetivamente com a natureza pecaminosa de Maria? Tá. Segundo a Bíblia, Jesus foi concebido miraculosamente no ventre de Maria. O nascimento de Jesus não foi como o meu nascimento, nem como o nascimento de nenhum de vocês que está me assistindo nesse momento. O nascimento de Jesus se deu pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus gerou Jesus no ventre de Maria. E essa geração se deu de tal forma que o pecado de Maria, ou a natureza pecaminosa de Maria, não foi transmitida para a criança que estava no seu ventre, no caso, Jesus. Tá? Quando Jesus assumiu a natureza humana, ele assumiu uma natureza humana sem pecado. Uma natureza semelhante à que Adão e Eva possuíam antes da queda. Uma natureza isenta de pecado. Tá? E Jesus não havia pecado. Agora, o que exatamente aconteceu dentro do ventre de Maria, eu não posso afirmar. Tá? Eu não posso entrar em questões biológicas, questões que tratam da formação do óvulo, do espermatozoide dentro de Maria. Enfim, eu não sei o que aconteceu dentro do ventre de Maria. O fato é que o Espírito miraculosamente gerou uma criança dentro do ventre de Maria. E essa criança era um ser humano perfeito. Ou seja, aquela criança estava isenta da natureza pecaminosa de sua mãe. Tá? Ao contrário do que os católicos propõem, Maria não era sem pecado. Mais uma pergunta aqui? Martinha mandou uma pergunta. Minha tia falou: a morte é um sofrimento para nós que ficamos aqui. Eu estou passando por isso agora. Eu estou sofrendo muito. É verdade, tia. A minha tia perdeu recentemente a filha dela, né, que tinha 30 anos, minha prima. E realmente imagino como deve ser sofrido para uma mãe perder um filho seu. E como eu disse no final da nossa aula de hoje, o grande consolo do crente é saber que a morte não é a última palavra que será proferida a nosso respeito. O nosso Senhor, Jesus, o Deus homem, venceu a morte por nós. Ele ressuscitou como um homem perfeito. Ele ressuscitou com um corpo glorioso. E esse será o caso de todos os crentes. Todos aqueles que estão em Jesus Cristo vão ressuscitar para nunca mais morrer. E no céu nós vamos encontrar esses nossos entes queridos que se foram e que morreram em Jesus Cristo. Mais alguma pergunta? Alguém está acompanhando no Instagram? Tem pergunta? Facebook, sim. Nenhuma pergunta mais? Não? Bom, então se ninguém tem mais perguntas, nós vamos encerrar por aqui nossa aula de hoje. Na semana que vem, na próxima sexta, nós continuaremos a falar sobre o estado de exaltação de Jesus Cristo. Vamos falar sobre a sua ascensão aos céus e sobre o seu assentamento à direita de Deus, o Pai. Se Deus permitir, nós assim faremos, tá bom? Então, até lá. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Até aqui. Deus abençoe.